Há livros que envelhecem, viram relíquias, viram peça de museu, viram leitura obrigatória que muita gente cita, mas quase ninguém sente. E há livros que fazem o contrário. Quanto mais o tempo passa, mais eles parecem ter sido escritos para agora. A Revolução dos Bichos é um desses livros. E não apenas porque seja uma fábula brilhante. Não apenas porque seja uma crítica feroz ao stalinismo. Mas porque Orwell entendeu uma coisa que continua verdadeira demais. O poder quase nunca começa com a cara do abuso. No começo, ele vem com a cara da necessidade, com a cara da ordem, com a cara da proteção, com a cara de uma solução temporária que alguém precisa tomar para evitar o caos. E é exatamente por isso que esse livro continua tão incômodo. Porque ele não mostra só como uma tirania se impõe. Ele mostra como ela se instala sem parecer tirania no início. 7 mandamentos simples foram escritos para garantir igualdade. Claros, diretos, justos. E não foram destruídos de uma vez. Foram alterados aos poucos. Palavra por palavra, noite após noite. Sem anúncio oficial. Sem ruptura dramática. Sem que a maioria percebesse exatamente quando a regra deixou de ser a mesma. É isso que faz de A Revolução dos Bichos mais do que um clássico. Ele é um manual de reconhecimento, um livro sobre censura, propaganda, erosão da linguagem, fabricação de inimigos, normalização do privilégio e a transformação lenta de líderes em figuras intocáveis. E hoje eu quero analisar esse livro por esse ângulo, não como a fábula dos porcos, não como um resumo escolar, mas como um espelho. Porque a pergunta central desse livro nunca foi apenas o que aconteceu numa fazenda. A pergunta sempre foi outra. Como uma revolução que prometia libertação termina produzindo uma nova forma de obediência? E pior, em que momento as pessoas percebem isso? Ou será que na maioria das vezes elas só percebem quando já é tarde demais? Vamos começar pelo ponto mais importante. A Revolução dos Bichos não continua desconfortável porque fala de um regime específico. Ele continua desconfortável porque expõe um padrão. E padrões são muito mais perigosos para o poder do que acusações diretas. Uma denúncia direta pode ser negada. Uma metáfora poderosa pode ser reconhecida por qualquer pessoa, em qualquer época. Foi assim desde o começo. Quando Orwell escreveu A Revolução dos Bichos, publicar aquele livro não foi simples. O problema não era literário. O problema era político. Criticar o totalitarismo soviético naquele contexto significava criar atrito num momento em que muita gente preferia conveniência à honestidade. E isso já revela algo fundamental. Sistemas de poder raramente temem apenas armas, oposição ou protestos. Eles também temem linguagem clara, temem analogias que funcionam, temem livros que ajudam o leitor a reconhecer o truque antes do truque se completar. Porque um leitor armado de linguagem é mais difícil de governar pelo reflexo. E aqui está a primeira grande sacada do livro. A censura mais eficiente nem sempre é a que proíbe de forma explícita. Às vezes, a forma mais eficaz de silenciar uma ideia é torná-la menos visível, menos repetida, menos circulável, menos fácil de ser encontrada, menos confortável de ser mencionada. Nem sempre é preciso dizer, isso está proibido. Às vezes, basta criar um ambiente em que certas comparações custam caro demais. E quando isso acontece, a censura deixa de parecer censura. Ela começa a parecer fricção, constrangimento, autocensura, desconforto, silêncio preventivo. É assim que ideias perigosas para o poder muitas vezes deixam de ser queimadas em praça pública e passam a ser simplesmente empurradas para fora do centro da conversa. Mas Orwell vai ainda mais fundo, porque o livro não fala só de censura do lado de fora. Ele fala da censura que começa dentro da cabeça das próprias vítimas, e isso aparece de maneira cirúrgica nos 7 mandamentos. Esse talvez seja o mecanismo mais brilhante e mais assustador da obra. Os mandamentos não são destruídos, eles são preservados na aparência, e é justamente isso que torna tudo tão sofisticado. Nenhum animal dormirá em cama, depois vira. Nenhum animal dormirá em cama com lençóis.
Nenhum animal beberá álcool. Depois vira: nenhum animal beberá álcool em excesso. Percebe o método? Não há uma ruptura total. Há uma emenda. Não há uma traição confessada. Há um ajuste. Não há a revogação do princípio. Há uma adulteração tão pequena na forma e tão brutal no efeito que a maioria dos animais já não sabe dizer quando exatamente foi enganada. Esse é o truque. O poder não troca imediatamente a placa. Ele troca o significado por trás da placa. A palavra continua ali, mas o conteúdo escapa. A regra continua escrita, mas já não protege ninguém. E quando você entende isso, percebe que Orwell estava descrevendo algo muito maior do que uma fazenda ou um regime. Ele estava descrevendo a engenharia da mudança invisível. Porque antes de um sistema capturar instituições, ele quase sempre captura a linguagem. As palavras permanecem familiares, mas passam a servir a propósitos diferentes. Liberdade, segurança, ordem, democracia, responsabilidade. Quantas dessas palavras ainda significam exatamente o que pareciam significar alguns anos atrás, dependendo de quem as usa? É por isso que a Revolução dos Bichos continua tão forte. Porque ele nos mostra que a deterioração política não começa necessariamente com tanques na rua. Às vezes, ela começa com a reescrita sutil de um mandamento. E então entramos em um dos personagens mais atuais do livro, Squealer. Se Napoleão é o poder bruto, Squealer é a inteligência operacional da manipulação. E isso é crucial, porque regimes não se sustentam apenas pela força. Eles se sustentam porque alguém aprende a administrar a mentira com aparência de normalidade. Squealer não é o carrasco, não é o comandante do terror, não é o símbolo da violência explícita. Ele é, em certo sentido, algo ainda mais moderno. Ele é o profissional da justificativa. É ele quem traduz o abuso para uma linguagem digerível. É ele quem pega uma quebra de princípio e a apresenta como medida racional. É ele quem reorganiza a percepção dos outros animais até que a memória deles pareça menos confiável do que a versão oficial. E esse é o ponto genial de Orwell. Squealer não precisa convencer completamente. Ele só precisa confundir o bastante, só precisa cansar o bastante, só precisa embaralhar a percepção o suficiente para que a contradição pareça detalhe e a nova regra pareça inevitável. É assim que uma mentira deixa de precisar ser acreditada com entusiasmo e passa a ser apenas tolerada por exaustão. E uma sociedade exausta é muito mais fácil de governar do que uma sociedade convencida. Squealer representa essa função eterna da política degradada. Pegar o absurdo e dar a ele um tom administrativo. Pegar a violência e dar a ela um vocabulário técnico. Pegar o privilégio e apresentá-lo como necessidade. Quando os porcos passam a dormir melhor, comer melhor, beber melhor, viver melhor, quem explica isso? Squealer. Quando os mandamentos mudam, quem reorganiza a lembrança dos outros? Squealer. Quando a realidade contraria a promessa original, quem remonta a narrativa para que a promessa continue parecendo válida? Squealer. Por isso ele é um dos personagens mais perigosos do livro. Porque ele mostra que o colapso moral de um sistema raramente acontece sem intermediários eloquentes. E então chegamos a Napoleão. Essa talvez seja a parte mais perturbadora de toda a obra. Napoleão não sobe ao poder com uma placa escrito tirano. Se fosse assim, a resistência seria simples. O que Orwell mostra é muito mais realista. A transformação acontece em etapas tão pequenas que, por dentro, cada etapa parece justificável quando comparada à anterior. Primeiro, Napoleão é apenas uma liderança entre outras. Depois, uma liderança mais firme. Depois, a figura que precisa tomar decisões difíceis. Depois, a deliberação coletiva começa a parecer lenta demais. Depois, o debate vira obstáculo. Depois, a discordância vira sabotagem. Depois, a crítica vira deslealdade.
E quando todos olham de novo, aquilo que começou como liderança virou centralização. Aquilo que começou como centralização virou intocabilidade. E aquilo que começou como medida excepcional virou a nova estrutura permanente. Esse é o verdadeiro horror político do livro, não a violência pura, mas a normalização progressiva do inaceitável. Napoleão não conquista apenas o poder, ele conquista a definição do que passa a ser considerado normal. E quem controla o normal controla metade da obediência. Mas nenhum regime sobrevive apenas reorganizando linguagem e consolidando autoridade. Ele também precisa de um inimigo. E é aí que entra Bola de Neve. Depois que Bola de Neve é expulso, ele se torna ainda mais útil do que quando estava presente. Porque ausente, ele pode ser transformado em qualquer coisa. Toda falha pode ser atribuída a ele. Toda crise, toda colheita ruim, todo acidente, toda tensão, toda insegurança, culpa de Bola de Neve. Percebe a eficiência desse mecanismo? Quando o poder convence a população de que existe uma ameaça permanente do lado de fora, ele ganha 3 vantagens ao mesmo tempo. Desloca a atenção dos próprios fracassos, justifica medidas de exceção e transforma medo em cola social. O inimigo externo, nesse sentido, não é apenas um alvo, é uma tecnologia psicológica. Um povo amedrontado tende a aceitar o que rejeitaria em condições normais, porque diante do medo, a pergunta deixa de ser "isso é justo" e passa a ser "isso me protege". E quando essa troca acontece, boa parte do trabalho do autoritarismo já está feito. Mas Orwell ainda dá mais um passo. Ele mostra que a obediência não se mantém só por propaganda, nem só por ameaça abstrata. Ela precisa de uma fronteira visível. Essa fronteira são os cães, e o papel deles no livro é brilhante. Os cães não precisam aparecer o tempo todo. O terror mais eficiente não é o terror permanente e explícito. É o terror suficiente para que todos saibam que ele existe. Os cães são a lembrança viva de que existe um limite, de que há um ponto a partir do qual a dúvida deixa de ser opinião e passa a ter custo. E uma vez que esse limite é internalizado, grande parte do trabalho já foi feita, porque o medo bem instalado começa a agir sozinho. É assim que a fazenda passa a precisar de menos ordens diretas. As regras já estão dentro dos próprios animais. A vigilância já foi internalizada. A autocorreção já se tornou automática. É quando a repressão deixa de parecer externa e passa a viver dentro do comportamento cotidiano. E então Orwell coloca diante do leitor uma das cenas mais brutais do livro: as confissões públicas. Alguns animais confessam crimes absurdos, traições improváveis, sabotagens improváveis, conspirações improváveis, e são mortos diante de todos. Essa cena é central, porque o objetivo ali não é simplesmente punir culpados. O objetivo é ensinar uma lição aos que continuam vivos. A mensagem não é "justiça foi feita". A mensagem é: a qualquer momento, a verdade pode deixar de importar. A inocência não garante proteção. A lógica não garante proteção. A memória não garante proteção. A coerência não garante proteção. Quando o sistema chega a esse ponto, a população para de perguntar o que é certo e passa a perguntar apenas o que é seguro dizer. E isso muda tudo, porque uma sociedade que abandona a busca pela verdade e passa a se orientar só pela autopreservação já está profundamente derrotada. É por isso que a violência pública em A Revolução dos Bichos não é só punição. É pedagogia pelo terror. Ela reorganiza o comportamento de quem assiste. Mas há outro detalhe que Orwell mostra com a mesma precisão: o contraste entre o luxo dos porcos e a pobreza dos outros animais. Enquanto a massa trabalha mais, come menos e vive pior, os porcos acumulam conforto, exceções e privilégios. Dormem melhor, bebem melhor, decidem mais, trabalham menos e ainda assim continuam sendo apresentados como necessários.
Esse é outro eixo central do livro. A desigualdade extrema não se sustenta apenas com força. Ela precisa ser narrada, precisa ser justificada, precisa ser embrulhada num discurso que transforme privilégio em responsabilidade, exceção em sacrifício técnico, abuso em administração. É isso que Squiller faz o tempo inteiro. Ele converte o escândalo em rotina. E quando o escândalo vira rotina, a opressão deixa de parecer escândalo. É nesse ponto que muita gente erra ao ler Orwell, porque pensa que a Revolução dos Bichos é apenas uma crítica a um totalitarismo histórico específico. Não é. É também uma crítica muito mais ampla a qualquer estrutura em que poder político, narrativa e privilégio passam a se reforçar mutuamente sem freios reais. E tudo isso nos leva à cena final. A cena que transforma o livro inteiro. Os animais olham pela janela da casa grande. Lá dentro, porcos e humanos estão sentados à mesma mesa, bebendo, jogando cartas, rindo. E então vem o golpe. Eles já não conseguem distinguir quem é quem. Essa é a sentença do livro. Porque o horror final não está apenas no fato de haver tirania. O horror final está na metamorfose, na percepção de que aqueles que tomaram o poder prometendo destruir a opressão se tornaram passo a passo a continuação daquilo que juraram combater. Esse é o veneno real da obra. Não a ideia banal de que o poder corrompe, mas a ideia muito mais incômoda de que projetos nascidos em nome da libertação podem, sem freios verdadeiros, reproduzir exatamente o mecanismo que condenavam. E essa é a grande pergunta que Orwell deixa para qualquer leitor honesto. Em que momento o libertador começa a se parecer com o opressor? A resposta do livro é dura. Quando a linguagem deixa de servir à verdade e passa a servir à autopreservação do poder. Quando a crítica vira traição. Quando a memória coletiva enfraquece. Quando a exceção vira regra. Quando a elite passa a se tratar como uma categoria separada do restante. Quando o medo se torna o principal organizador da obediência. Nesse ponto, não importa mais qual foi o discurso inicial. A estrutura já começou a se parecer com aquilo que antes denunciava. E é por isso que a última cena de A Revolução dos Bichos continua tão poderosa. Porque ela não fala apenas de uma revolução específica. Ela fala de um risco humano recorrente. O risco de repetir com outra bandeira o mesmo mecanismo. Então deixa eu te deixar com 3 perguntas práticas, 3 filtros, 3 instrumentos de defesa mental contra o tipo de manipulação que Orwell expõe. Primeira pergunta: quem se beneficia dessa narrativa? Toda narrativa política favorece alguém. Sempre. Identificar quem ganha poder, proteção, tempo, dinheiro, legitimidade ou blindagem com determinado discurso muda completamente a forma como você escuta o discurso, porque aí você para de ouvir apenas a mensagem e começa a enxergar a engrenagem. Segunda pergunta: o que não está sendo dito? Squiller é mestre nisso. Ele responde o que ninguém perguntou e evita exatamente o que importa. Treine o ouvido para ausências. Qual dado ficou de fora? Qual comparação foi evitada? Que parte da história foi apagada? Qual palavra foi usada para encobrir outra mais honesta? Muitas vezes, o centro da manipulação não está no que foi afirmado. Está no que foi cuidadosamente omitido. Terceira pergunta: essa palavra ainda significa o que significava antes? Essa talvez seja a mais importante de todas, porque a captura da linguagem quase nunca acontece de uma vez. Ela acontece em migrações lentas. A palavra continua igual, mas o conteúdo vai escorregando. Se você perde a capacidade de perceber quando isso acontece, você perde uma das últimas defesas contra a manipulação. No fundo, é isso que torna Orwell tão perigoso para qualquer estrutura de poder que dependa de obediência sem reflexão. Ele não apenas critica regimes, ele entrega ao leitor ferramentas para reconhecer quando a linguagem está sendo usada contra ele. E talvez seja exatamente isso que faz A Revolução dos Bichos continuar vivo. Não porque seja um clássico,
mas porque ainda funciona. Ainda ajuda a reconhecer squealers quando eles falam, Napoleões quando eles avançam, mandamentos quando começam a ser discretamente reescritos, e cães quando ainda nem precisaram aparecer com clareza, mas todo mundo já sente que eles existem. Em 1945, esse livro já era politicamente incômodo. Hoje, ele continua sendo, porque o que ele mostra não é apenas um episódio histórico, é um mecanismo. O mecanismo pelo qual regras continuam escritas, mas deixam de valer. O mecanismo pelo qual a linguagem permanece, mas é esvaziada. O mecanismo pelo qual o medo reorganiza o pensamento. O mecanismo pelo qual o privilégio se veste de necessidade. O mecanismo pelo qual o opressor de amanhã muitas vezes começa com o vocabulário moral do libertador de ontem. E é por isso que A Revolução dos Bichos continua sendo um livro que muita gente lê como fábula, quando deveria ler como diagnóstico. Se esse vídeo te fez pensar, compartilha. Não por impulso, não por hábito, mas porque conversas assim são uma forma de resistência contra a memória curta, linguagem domesticada e obediência automática. E me responde nos comentários. Qual personagem de A Revolução dos Bichos representa para você o mecanismo mais perigoso do mundo atual? Até o próximo vídeo.